Olá, alunos do oitavo ano, aqui é o professor de História. Hoje daremos início ao nosso segundo bimestre. Nessa atividade de hoje, irei apresentar para vocês os conteúdos que nós iremos estudar nesse segundo bimestre. A nossa última atividade, que foi a atividade de avaliação da aprendizagem, nós fechamos com o primeiro bimestre e a atividade serviu para que a gente tivesse o melhor conhecimento sobre o conteúdo estudado no nosso primeiro bimestre. Hoje faremos então uma apresentação do que nós iremos estudar nesse segundo bimestre e passarei então uma breve atividade para vocês fazerem em casa e ser entregue na sexta-feira, ok? Vamos, pessoal, aos nossos slides para uma melhor apresentação. Então, pessoal, Prefeitura Municipal de Pacifica, Secretaria de Educação, Escola Municipal Governador Mário Covas. Introdução aos estudos. Apresentação dos conteúdos que estudaremos no segundo bimestre. Professor João Batista. Então, nesse segundo bimestre, pessoal, nós iremos estudar a unidade 1, Revoluções na Inglaterra. Então, o bonequinho aqui está perguntando, né? O que vamos estudar? É uma pergunta. Então, nesse segundo bimestre, daremos a unidade 1, as revoluções na Inglaterra. Continuando com a unidade 1, só que no capítulo 2. No primeiro bimestre, nós estudamos o capítulo 1, que foram. Nós vimos, no capítulo 1, a monarquia absolutista, as revoltas populares que ocorreram na Inglaterra com a Revolução Puritana. Aí depois nós estudamos sobre a República de Oliver Cromwell, monarquia e a monarquia parlamentar que existe até hoje na Inglaterra. Hoje nós iremos estudar o capítulo 2, que será sobre a Revolução Industrial e as mudanças na sociedade. Nesse capítulo nós iremos estudar como as relações de trabalho, a forma de trabalho, a forma de produção vai mudar a partir da Revolução Industrial, e vai ter o pioneirismo aonde? Na Inglaterra e posteriormente em toda a Europa e em todo o mundo. Ok? Na Revolução Industrial, de nossos assuntos, que nós iremos dar, que é os assuntos iniciais, os primeiros passos da Revolução Industrial, nós vamos pegar o contexto histórico, que será do artesanato à maquinofatura. Entender que antes a produção era feita por meio de forma artesã. O artesão em sua casa fazia suas obras, fazia determinado trabalho e entregava para a pessoa que pedia que ele fazia. Certo? Depois vai vir a maquinofatura, vai introduzir então a máquina. Então, o modo de produção vai ser acelerado. Antes o artesão, ele produzia algo que a pessoa pedia. A pessoa pediu uma arte numa mesa. Então, ele ia fazer no tempo dele aquela arte naquela mesa. Certo? Mas só que foi a pessoa que pediu. Na maquinofatura vai aumentar a produção. Ou seja, vai ter produtos para vender. Por mais que as pessoas não pedissem, mas estão ali. Daí vai surgir a ideia de criar nas pessoas o ato de consumir. Certo? Nós vamos estudar sobre isso. Vamos ver uma nova sociedade. Entender que a partir da Revolução Industrial vai surgir uma nova sociedade. A ascendência da burguesia, por exemplo, o proletariado, vai começar as pessoas que trabalham muito, ok? Vamos ter essa ascendência da burguesia, que vai ser os comerciantes, que vão querer cada vez mais ter produtos para venda, a ideia do capitalismo que vai começar a surgir aqui, ok? O trabalhador no sistema industrial, a organização da classe operária. Isso no capítulo 2. Entraremos no capítulo 3, porque ele é um capítulo pequeno, sobre os impactos da Revolução Industrial. Tudo que ocorreu na Revolução Industrial vai ter um impacto. Por quê? A Revolução Industrial ela vai expandir a produção, e essa produção de produtos, da comercialização, vai prejudicar algumas áreas, principalmente o meio ambiente, porque antes o artesão ele tinha a preocupação de escolher um material necessário, que ele pagava para alguém cortar. Agora, com a produção exacerbada, a produção exagerada,
se corta mais árvores, entendeu? Então, vamos ver sobre esse impacto da Revolução Industrial, além também da circulação de povos, né? A ideia de globalização que vai começar também a aparecer nessa ideia, né? Então, a Revolução Industrial era uma revolução importante. Hoje, pessoal, em nossa atividade, eu vou passar a atividade para vocês, é uma atividade de pesquisa. Como é que eu quero essa atividade? Eu quero que vocês façam uma pesquisa em casa, tá certo? Eu vou mostrar a atividade para vocês. Essa atividade será para que vocês conversem em casa com seus parentes, avós, tios, primos, uma pessoa mais velha que você, uma pessoa talvez até idosa, uma pessoa adulta. Porque a Revolução Industrial ela vai mudar muita coisa. A tecnologia vai ser uma tecnologia avançada. Hoje, cada pessoa tem um determinado celular. No próximo ano, já vem uma nova marca de celular. Não é isso? Será que o celular de hoje era o mesmo dos seus avós? Existia celular na época dos seus avós? Também é uma questão. Então, vamos à nossa atividade. Primeira atividade é a história do segundo bimestre. A nossa atividade será uma atividade de pesquisa. Em casa, faça uma pesquisa com seus pais, avós, tios, algum parente mais velho. Procure conversar com eles sobre esses questionamentos abaixo. Questão 1. Você vai, então, fazer essa pesquisa em sua casa. Tá? Você vai perguntar. Chegar para o seu avô, para o seu pai e perguntar. Quando o senhor ou a senhora era criança, existia celular? Como eles eram? Tinham jogos, tinham Wi-Fi. Então você vai fazer essa pergunta ao seu pai, ao seu avô, à sua avó, à sua mãe. E você vai fazer as anotações, tá certo? Depois você vai organizar direitinho. Questão 2. Como vocês se comunicavam com alguém distante? Pergunte a eles, como é que eles se comunicavam com alguém distante? Eles vão explicar para vocês, tá certo? E vocês vão fazer as anotações também. Questão 3. Você tinha televisão em casa? Como era a sua televisão? Os programas eram os mesmos de hoje em dia? Então, faça essa pergunta e também fazendo as anotações. Pergunte se tinha televisão em casa, como era a televisão. Será que a televisão dos seus avós era igual à televisão que você tem em casa hoje, que pega YouTube, que você joga na televisão, que você assiste Netflix? Será que era a mesma coisa? Então, vocês perguntam. E os programas eram os mesmos de hoje em dia? Será que o pessoal assistia os mesmos programas, né? De hoje em dia? Exemplo, o Silvio Santos já tem mais de 80 anos. Será que o Silvio Santos já era apresentador na época dos seus avós? Então você faz esse questionamento, né? Quarta questão. Em sua opinião, você vai perguntar à pessoa, tá certo? Em sua opinião, a televisão ainda tem a mesma importância que antigamente ou perdeu espaço para algum outro objeto? Então você vai perguntar à pessoa que você vai escolher, se na opinião dela a televisão ainda tem a mesma importância que antigamente ou perdeu espaço para algum outro objeto. E a quinta e última questão, você considera que a sociedade mudou com os avanços da tecnologia? Em que sentido? Ou seja, você vai perguntar se a pessoa considera que a sociedade mudou com os avanços da tecnologia. E em que sentido ela mudou? Mudou em quê, na verdade, né? Quais foram essas mudanças, tá certo, pessoal? Então, gente, essa será a nossa atividade, ok? Vocês façam essa pesquisa em casa. Escolha uma pessoa, assim, um avô seu, o seu pai, uma pessoa já mais adulta, né, mais idosa, para poder responder essas questões, que será um trabalho bem interessante, tá bom? Quando vocês vão me entregar essa atividade? Sexta-feira. Dá tempo, não é uma atividade difícil, vocês vão apenas pesquisar. Depois de vocês pesquisar, vocês anotem no caderno o que a pessoa está falando, tá bom? E depois você organiza em um texto único para assim ficar bem organizado, certo? Então, essa será a nossa atividade. Então, um abraço para vocês. Se cuidem, pessoal. Estamos em um tempo um pouco difícil, complicado, mas se cuidem. Vamos cuidar uns dos outros e dos nossos parentes. Até mais.